Quando Enkidu soube que Gilgamesh estava tocando terror lá em Uruk, uma cidade suméria, ele vai lá e diz: espera aí, quem é que esse Gilgamesh pensa que é? Vocês notam que aqui é nesse mito, nessa criação, nessa história, isso aí tá tem registro histórico dessas tabuletazinhas de argila, tá lá, boa parte tá em museu conservada, então é anterior à história do dilúvio, da narrativa bíblica do dilúvio. E essa história, esse mito, né, que a gente chama mito, engraçado que a gente chama mito todas as outras cosmogonias, mas a bíblica não é mito, né? Parece que a religião consegue roubar o nosso cérebro, a gente não pensar nas coisas. Quando eu gravo esses vídeos aqui, não é para destruir com a fé, nem com a religião de ninguém, gente. Pelo amor de Deus, não entendo isso. É para que cada um possa andar com a sua consciência e entender as coisas, entender as narrativas, entender as cosmogonias que são todas dos povos antigos, todas explicam a criação do seu mundo, dos seus deuses. E quando às vezes aquela terra é conquistada por uma outra terra, por uma outra civilização, elas levam os seus deuses e ali estabelece alguns deuses daqueles se mesclam com os deuses atuais, porque as religiões e as nações antigas eram todas politeístas, Inclusive os judeus eram politeístas. Se não fosse, me explica só de cara, porque o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses. Já se perguntou sobre isso? Ora, se o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses, não se daria o trabalho nem de usar essa expressão, concordam? Então, mas voltemos aqui. Então, todas as cosmogonias do passado era assim: existia, tinha um reino, uma terra, um povo, uma cúpula, e os seus deuses. A outra, por exemplo, o Egito, a terra, com a sua cúpula, com seus povos, com seu rei, outra com seus deuses, outra cosmogonia. Sumérios, todos assim. Assírios, Mesopotâmia, Grécia, Roma, todos assim. Hoje não tem mais. Mas aqui no Brasil, no início, tinha também. Os deuses nacionais que ninguém fala sobre ele, né? A nossa cosmogonia, né? Os nossos mitos. Né? Tupã, ninguém fala de Tupã. Ninguém fala, a gente só fala dos deuses europeus, né? São os melhores. Os nacionais não prestam, ficam jogados no segundo, no esquecimento da história. Pois bem, Enkidu vai lá ver o que está acontecendo lá em Uruk, porque Gilgamesh faz o que quer, pinta e borda, né? E ele é 2/3 Deus e uma terceira parte humana. E aí os deuses criam outro semelhante a ele para se contrapor. Já notou que isso faz parte das mitologias? Sempre tem um contraponto? É o Yin e o Yang, é o bem e o mal, é Deus e o diabo, é a Ahura Mazda e Erimã. Sempre tem o contraponto, sempre tem. Todas as cosmogonias, todas têm. Então, o Enkidu vai lá, porque os deuses estavam já de saco cheio do Gilgamesh e ele vai lá. E diz que quando ele chegou lá, ia ter esse casamento e o Gilgamesh já queria pegar a noiva do seu compatriota. Enkidu já vê aquele negócio ali e põe o pé e diz: não, você não vai passar aqui não, velho. Aqui não, aqui agora aqui vai ter ordem nessa bagunça. E disse que os dois se atracaram. O mito conta que os dois ficaram na porrada, mas brigaram. Lembra da briga de Jacó com o anjo? Mais ou menos parecida. Mas brigaram e ninguém ganhava. Até que Gilgamesh conseguiu dar um soco no Enkidu, que o Enkidu cai meio atordoado, deu um jab de direita, ele cai atordoado. E quando ele cai atordoado,
Ele diz, cara, aí ele olha para o Gilgamesh e diz, cara, realmente você é o cara mais forte que eu já vi na vida. Ninguém ganha de você não. Aí o Gilgamesh olha para ele e diz, não, cara, verdade seja dita, eu nunca vi ninguém para lutar tão bem quanto você. E aí os dois, que o Deus criou o Enkidu para combater o Gilgamesh, os dois se tornam amigos. E tornaram-se amigos. E aí eles começam a ficar amigos e agora já não era tão mal assim. O Gilgamesh já não era tão mal assim. E os dois começam a fazer decidem viajar e sair pelo mundo afora para conhecer as novidades e tal. E aí entra na história um ser chamado Utapanistim. Quem era esse Utapanistim? Era a semelhança de Silzudra. Esse Utapanistim foi um ser que um pouco tempo antes, e isso está aqui numa Elish, nessas tabuletas que são bem anteriores à narrativa bíblica. O Utapanistim foi um ser que achou graça dos deuses, porque os deuses já estavam de saco cheio também da humanidade e decidiram matar, acabar com a humanidade, fazendo o quê? Um dilúvio. Os deuses decidiram fazer um dilúvio antes da Bíblia, viu? Tá lá. E aí os deuses decidem fazer destruir essa humanidade chata, né? Porque começaram a encher o saco dos deuses. E eles procuraram o Zilsudra, que é o Utapanistim, que era esse camarada, esse ser que achou graça dos deuses. Na mitologia suméria, ele vai virar um ser eterno. Ele vai virar um ser eterno. E se manda ele construir uma arca, aí ele constrói a arca e coloca animais dentro, muito parecido com a narrativa bíblica do dilúvio. E, enfim, ele salva a família dele, salva os animais, e a humanidade morre toda e só se salva o Utapanistim. Em dado momento, o Gilgamesh vai atrás, sai da história dele e vai atrás buscando o segredo da imortalidade. E quando chega lá, e a história é muito longa, estou tentando sintetizar aqui, e ele, para chegar lá, ele tem que passar por uns portões e caminhar dias e dias, passar por túneis escuros, e uma confusão para chegar nesse Utapanistim, que é muito semelhante com o Noé bíblico. Depois de muito tempo, ele consegue chegar e ele vai ir atrás de Utapanistim para descobrir o segredo da imortalidade, porque mesmo sendo duas partes Deus e a terceira humana, e como sendo humano ele corria o risco de morrer. E ele busca o Utapanistim para descobrir o segredo. E o Utapanistim vai contar o segredo e vai dizer para ele que ele tem que descer. Leva ele no mar, né? Sempre tem um mar também, né? E eles navegam nesse mar numa barca. Desculpa. Até que chega no momento que o Utapanistim diz que ele tem que mergulhar naquele mar profundo em busca de uma planta subaquática que lhe vai dar a imortalidade. Ele vai comer essa planta e ele vai rejuvenescer e ele vai ficar novo novamente. E aí ele disse, nossa, tudo que eu quero, né? É a busca da imortalidade que está nos nossos dias, né? Com a ciência, com a criogenia, pessoas que têm os seus corpos guardados, outros têm o seu cérebro guardado no nitrogênio para que no futuro, se alguém consiga fazer esses transplantes de cabeça ou voltar à vida, acredito, tem muita gente pagando fortunas por isso, né? Para voltar à vida. Mas essa busca da imortalidade não é nada novo, não. E aí o Gilgamesh mergulha nesse mar profundo, busca e encontra essa planta que lhe dá a vida, que pode lhe dar a vida eterna. Lembra muito a história do Éden, porque aqui nesse mito tem o Edim. Lembra muito a árvore da vida, né? Que também vai falar dela lá no livro de Apocalipse. Que mesmo depois de tudo sendo destruído, da humanidade toda destruída, desce Jerusalém e vai ter a árvore da vida lá também, para que as pessoas não morram agora, mas não já destruiu, já não acabou com a bagaça toda, porque ainda vai precisar de árvore para ficar comendo para não morrer. Ele mergulha,
acha essa planta e ele diz que bom, achei a planta agora, eu não vou morrer e eu vou levar para Uruk e vou dar aos sacerdotes que já estão velhinhos, aos anciãos da cidade já estão velhinhos, e o povo não vai morrer e a gente vai ficar eternamente. Ele está subindo, inexplicavelmente uma serpente vai lá, ele rouba a planta e destrói, ele simplesmente perde a planta. E ele fica muito triste com aquilo, chateado com aquilo, até que o Utnapishtim diz para ele, cara, o sentido da vida não é esse, vai lá, volta para os teus, fica de boa lá, seja feliz com a sua população lá e seja feliz. Então, assim, se a gente pudesse dizer alguma coisa assim desse mito, é que você encontra o Gilgamesh e o Enkidu em contrapartida, um contrapeso, né? Um em oposição ao outro, depois se tornam amigos, ou seja, é a mesma moeda, só com olhando ela de cada lado. E que a busca da imortalidade ele não consegue. Tem muita semelhança e a gente precisa entender isso. Mas a história da Enuma Elish, ela não para por aí. Ela tem outros mitos que vale muito a pena a gente ver e eu vou contar um pouco mais sobre eles nos próximos vídeos.